Olá Brasil, chegando aqui com vocês pessoal com mais um tema de relevância e dessa vez a gente vai falar sobre a insegurança, né? Quem já não se sentiu inseguro? Por exemplo, Elias, quando ele foi ameaçado por Jezabel, gerou dentro dele, claro, uma insegurança, né? Gideão, quando estava malhando trigo no lagar, ele estava inseguro em relação ao futuro da sua família, da sua casa e da nação. Pedro, quando viu o vento batendo de um lado e do outro, gerou nele o que? Insegurança. É sobre esse assunto que a gente vai conversar. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa e seja, claro, bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir para vocês, pessoal, para assinar o canal. Assine o canal e ative as notificações. Estamos aqui com algumas falhas nas imagens, mas a gente vai estar corrigindo ao longo do tempo. Tá certo? Eu que faço tudo só aqui, fica um pouco assim, algumas coisas a desejar, mas o importante é a mensagem. Vamos para a palavra. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aqui nós observamos que a insegurança tomou conta de todos que estavam naquele navio. A Bíblia diz que o pavor tomou conta deles, o medo, a insegurança tomou conta dele. Quando Jesus aparece, que ele se identifica, Pedro ainda ficou com dúvida: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Jesus respondeu e disse: vem, Pedro. Pedro desceu do barco, e quando ele começou a caminhar sobre as águas, aí veio justamente o vento de um lado, o vento do outro, e ali bateu nele, uma incredulidade, mas gerada por aquela insegurança, A insegurança geralmente, por isso é muito importante você conhecer o porquê que você está se sentindo seguro, por que está acontecendo isso. Toda insegurança tem um motivo, tem uma razão, tem uma raiz, Por que está acontecendo essa insegurança? Então é muito importante você olhar para dentro de si, porque as nossas emoções elas nos sabotam, Muitas vezes são coisas que são simples, Ou seja, tem uma formiga no nosso caminho, a gente vê como se fosse um elefante, Entende? Geralmente a nossa mente ela tende a potencializar, aumentar as coisas, Então você tem que ver se sua mente não está lhe sabotando, ou seja, se você não está vendo coisas onde não existem coisas, entende? E aquele fato da sua mente estar viajando na maionese, muitas vezes ela pode gerar uma insegurança. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você teve um problema no seu relacionamento. Um exemplo que eu estou dando aqui, certo? E de imediato a sua mente começa, a trabalhar, ele vai pedir o divórcio, ela vai pedir o divórcio, ele não me ama mais, ele isso, ele aquilo. Isso são justamente subjeções que estão acontecendo na mente, a mente está trabalhando, certo? Você não está controlando sua mente, seus pensamentos, e o que acontece é que aquilo vai gerando dentro de você, claro, uma insegurança. Então, a insegurança ela vem por ameaças, no caso de Elias, a insegurança ela vem por incerteza do futuro, no caso de Gideão, certo? A insegurança vem por falta de você não ter o controle da situação, no caso de Pedro que afundou. Então o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, nós temos, pessoal, que enfrentar os nossos medos. Nós temos que enfrentar os nossos medos, encará-los de frente e justamente descobrir ou nos autodescobrir. Não sei se foi Aristóteles ou foi Platão, um deles dois disse o seguinte: conhece-te a ti mesmo, ou seja, quando o ser humano mergulha dentro de si, procura conhecer a ele mesmo, entende? Ele não vai estar fugindo da realidade das coisas e ele vai se autodescobrir e descobrir se realmente aquilo é uma realidade ou se aquilo é uma fuga ou se aquilo é a mente que está sabotando a sua vida ou se aquilo é uma ação espiritual do inimigo que está justamente trabalhando no seu espiritual e no seu emocional. Então nós temos que identificar as coisas que é para saber como que a gente vai resolver aquela situação. Em segundo lugar, você tem que substituir os pensamentos de insegurança por pensamentos positivos, Você tem que vigiar, como diz a palavra, Você tem que olhar, examinar, orar
e observar as coisas para saber se realmente procede ou se não procede aquilo ali. Se realmente você está no meio de uma tempestade ou se você está criando a tempestade e tem se colocado no meio da tempestade, mas essa tempestade, na verdade, ela não existe, não é? Às vezes a mente ela tem a capacidade de criar situações, criar coisas, criar pensamentos e trazer insegurança para a nossa vida. Então é muito importante, não é, a gente observar essas coisas aí, é muito importante. Pedro, quando ele estava no controle da situação, estava andando, estava tudo bem, não é? Mas quando surgiu uma situação diferente daquilo que ele não tinha, não é, premeditado, ou seja, ele não tinha pensado ali que o vento ia dar mais forte, não é? Que a água ia bater. Na mente dele, eu não vou andar por cima das águas. Só que houve consequências no caminho. E essas consequências a gente está sujeito, né? Você vai caminhando, a vida é como um trem. O trem tem vários vagões, não é? E muitas vezes a gente passa por várias fases da vida e vão surgindo situações na nossa vida, né? E aí o que acontece é que muitas coisas às vezes surgem e aí surge também juntamente a insegurança. Eu observo que nós somos assim, pessoal. Muitas vezes a gente está bem, assoviando, feliz da vida, aquela coisa toda. E de repente um telefonema traz insegurança. Às vezes uma demissão de um funcionário na empresa, aí você diz, rapaz, será que eu vou ser o próximo? Às vezes você vê com um casal que vivia há muitos anos, né, se separou, aí você fica pensando, ih rapaz, será que eu vou ser o próximo? Aí você tem uma empresa, aí você vê que a situação do país não está tão boa, não é? Economicamente falando, né? Há muitas crises, muitas empresas fecharam. Aí você diz assim, rapaz, eu tenho uma empresa, será que a minha vai fechar também? Então são uma série de subjeções, né, de situações, certo, de históricos que são construídos por nós e que muitas vezes não tem nada a ver, mas que aquilo nos traz carga, nos traz amargura, angústia, ansiedade, nos traz tristeza muitas vezes, não é? Porque a insegurança ela vem acompanhada a insegurança é como uma árvore, né? Então ela tem muitos galhos e ela se manifesta de várias formas na nossa vida. Muitas vezes a insegurança ela vem pelo fato de você não cuidar de você mesmo, não cuida da sua saúde, não cuida da sua alimentação, não cuida do seu sono. Tudo isso vai se desgastando no ser humano, não é? Às vezes você tem, no caso, fuga de alguma coisa, porque às vezes as pessoas quando estão com problemas, elas procuram justamente resolver aqueles problemas através de fugas, procuram álcool, procuram a droga, procuram muitas vezes, né, a questão da sexualidade, porque ele acha que aquilo vai torná-lo mais forte, não é? Isso aplica-se ao homem, também aplica-se à mulher, e ele vive